Ser bom não está te fortalecendo. Está ensinando o mundo a passar por cima de você. Você evita conflito, cede para manter o clima, perdoa rápido demais. Aceita coisas que te diminuem porque acha feio parecer duro. E quando sua bondade não vem acompanhada de limite, ela deixa de parecer virtude e começa a funcionar como permissão. Alguém te desrespeita de leve, interrompe, desmarca em cima da hora, pede demais, faz uma piada atravessada e você pensa, não vou transformar isso em problema. Então engole, releva, passa por cima, como se a sua capacidade de suportar tudo em silêncio fosse prova de caráter. É aqui que a distorção começa. Quando você chama a ausência de limite de bondade, ensina aos outros que o seu desconforto é negociável. E isso quase sempre passa despercebido, porque por fora parece virtude, parece elegância, parece paz, parece superioridade ao atrito, parece o gesto bonito de quem não quer descer de nível. Mas em muitos casos não é grandeza. É só a desistência de impor consequência, e o ambiente percebe isso mais rápido do que você imagina. As pessoas talvez não formulem em palavras tão claras, mas sentem. Com você, dá para forçar um pouco mais, dá para empurrar mais um limite, dá para atravessar mais uma linha sem grande custo. É aqui que Maquiavel entra como correção de crença. Ele entendia algo desconfortável. O mundo não responde só à intenção moral. Responde também à força, contorno, percepção de risco e capacidade de imposição. Não basta ser bem intencionado. Se você não impõe medida, os outros aprendem rápido demais onde podem te dobrar. E esse é o custo invisível. Você continua se vendo como uma boa pessoa, enquanto o mundo começa a te tratar como alguém fácil de contornar. No trabalho, alguém joga em você uma tarefa que era dos dois. Você percebe, sente o incômodo, entende perfeitamente o que aconteceu, mas aceita. Não porque achou justo, não porque concordou, mas para não parecer difícil, para não criar atrito, para não correr o risco de ser lido como alguém duro demais. E é aqui que muita gente se engana sobre si. Você não está sendo nobre, está mostrando que basta um pouco de pressão social para a sua fronteira desaparecer. O gesto parece pequeno, só mais uma tarefa, só um ajuste, só um esforço a mais para o negócio andar. Mas repetido muitas vezes, isso ensina o ambiente a te ler de um jeito muito específico. Com você, o peso pode ser redistribuído sem grande resistência. Maquiavel desmonta justamente a fantasia de que boa intenção basta para organizar relações humanas. Quem nunca oferece resistência não é visto como virtuoso por muito tempo, é visto como disponível. E essa percepção muda tudo, porque a partir daí, sua disposição deixa de ser respeitada como generosidade e começa a ser usada como facilidade. Observe quantas vezes você aceita peso extra não por escolha consciente, mas por medo de parecer duro demais. No relacionamento, na amizade ou na família, você perdoa antes da outra pessoa sequer reconhecer o que fez. A cena mal aconteceu. E você já está tentando restaurar o vínculo. Já está suavizando. Já está explicando pelo outro. Já está dizendo para si mesmo que não foi nada, que não vale a pena, que é melhor deixar passar. Por fora, isso pode parecer grandeza. Pode parecer maturidade. Pode parecer coração bom. Pode parecer a força de quem não quer alimentar ressentimento. Mas muitas vezes não é perdão. É pressa de voltar ao conforto sem atravessar a tensão necessária. E esse é um erro caro, porque quando você retira cedo demais o peso da consequência, o outro não encontra limite real, encontra alívio. Maquiavel pisaria justamente nesse ponto. Não basta ter intenção nobre, não basta querer paz. Se a sua bondade elimina rápido demais qualquer custo para quem atravessou você, a relação aprende que pode te ferir sem enfrentar muita resistência. E isso muda a arquitetura do vínculo. A outra pessoa até pode gostar da sua compreensão, mas deixa de sentir a gravidade do que fez. Observe com honestidade onde a sua compreensão está impedindo que o outro sinta o tamanho real do impacto que causou. Você já entra em certas situações sabendo o que vai acontecer. No grupo, na família, no trabalho.
Na relação, você nem espera o confronto aparecer. Já chega um pouco amolecido, pronto para ceder, pronto para reduzir atrito às custas da própria firmeza. E é aqui que a coisa muda de nível. Não é mais uma escolha ocasional. Virou um jeito de ocupar espaço. Você se adapta antes. Recuar já vem pronto. A concessão já está decidida antes mesmo de avaliar se ela deveria existir. Isso parece bondade, parece leveza, parece o talento raro de conviver sem endurecer. Mas quando esse padrão se repete, a sua bondade deixa de ser gesto e vira identidade. Maquiavel entendia algo muito desconfortável sobre isso. Quando um comportamento se repete, ele molda a percepção que os outros têm de você. E nas relações humanas, percepção vira realidade prática. Se você aparece sempre como alguém que cede antes da disputa começar, o ambiente aprende rápido quem você será dentro de qualquer tensão. A pessoa que compreende, a pessoa que flexibiliza, a pessoa que absorve, a pessoa que no fim vai se ajustar. E é aqui que aparece a parte mais desconfortável de todas. Muita gente chama isso de bondade porque tem medo da própria força, medo de negar, medo de frustrar, medo de parecer ruim no instante em que precisa proteger a própria integridade. Hoje, observe em qual ambiente você já entra pronto para ceder antes mesmo de avaliar se deveria. Ser bom não te enfraquece. O que te enfraquece é usar bondade como desculpa para não estabelecer consequência. Quando não existe limite, sua virtude deixa de proteger qualquer coisa, inclusive você. Porque, a partir daí, o mundo já não encontra na sua bondade uma força moral. Encontra um espaço sem defesa. Alguém cruza uma linha com você. E a sua primeira preocupação não é o que aconteceu. É como se posicionar sem parecer ruim, sem parecer arrogante, sem parecer pesado, sem perder a imagem de alguém bom. E isso revela uma distorção profunda. Você está mais comprometido com a aparência de bondade do que com a proteção da própria integridade. O problema é que isso quase nunca aparece só nos grandes conflitos. Aparece nos detalhes, no deixa assim, no não precisa, no tá tudo bem, no não quero confusão. Pequenas concessões que parecem elegantes por fora, mas por dentro vão desmontando o seu contorno. Maquiavel pisaria exatamente aqui. Quem tem horror de parecer duro quase sempre entrega o próprio poder antes da disputa começar, porque no instante em que a sua maior prioridade é não ferir a imagem de pessoa boa, qualquer um que suporte mais tensão do que você já entra em vantagem. E essa é a diferença decisiva entre bondade e inocência desarmada. Bondade com força sabe acolher, mas também sabe interromper. Sabe compreender, mas também sabe impor medida. Sabe perdoar, mas não dissolve consequência para preservar a própria imagem moral. Observe isso com honestidade. A sua dificuldade de impor limite vem de ética real ou do medo de perder a identidade de pessoa boa? Você ajuda, acolhe, compreende, flexibiliza, segura o clima e, no fim, começa a se perceber cansado demais, ressentido demais, secretamente irritado com pessoas que, na sua leitura, vivem abusando de você. Esse ponto é difícil de admitir, porque o ressentimento muitas vezes nasce exatamente onde faltou o limite. Você deu além do que podia sustentar, cedeu além do que era justo, absorveu além do que era seu, e depois chamou o outro de invasivo, quando parte da invasão foi autorizada pelo seu silêncio. Isso não significa que o outro esteja sempre certo. Significa que, sem fronteira clara, a relação perde medida. Maquiavel entendia algo que muita gente evita admitir. O mundo testa até onde pode ir. Não porque todo mundo seja perverso, mas porque relações também obedecem à conveniência, incentivo e leitura de força. Quando não encontram contorno, avançam. E é por isso que tanta gente boa termina exausta, não só pela maldade alheia, mas pela própria dificuldade de dizer até aqui. Observe onde a sua exaustão vem menos do comportamento do outro e mais da ausência de fronteira clara na forma como você se oferece. Dessa vez, alguém pede algo fora de medida. E você não agride, não faz cena, não tenta punir, só diz não, ou corrige, ou devolve a responsabilidade,
ou interrompe o excesso antes que ele vire costume. Por fora, parece um gesto pequeno, mas ele muda completamente a arquitetura da relação, porque a sua bondade deixa de funcionar como disponibilidade automática e volta a existir como escolha. Esse é o ponto em que a presença ganha contorno. Você continua humano, continua capaz de compreender, continua sem precisar endurecer o tempo todo, mas agora existe uma fronteira visível. Maquiavel ajuda a iluminar isso com clareza. O que importa não é ser temido o tempo inteiro. É que a sua virtude não venha vazia de capacidade de defesa. Porque quando bondade e limite aparecem juntos, a relação entende uma coisa simples: há calor humano aqui. Mas também há um ponto que não pode ser ignorado sem custo. E é justamente isso que devolve respeito. Não a crueldade, não a agressividade, não a necessidade de vencer toda disputa. Só a capacidade de interromper um excesso sem se dissolver em justificativas longas. Hoje observe um momento em que você pode sustentar um limite simples sem transformar sua firmeza em culpa. Quando a sua bondade não sabe negar, ela para de ser força moral. Vira sinal de que você pode ser pressionado sem grande consequência. E a partir daí, muita gente não passa a te respeitar menos porque você é bom. Passa a te respeitar menos porque você é fácil de dobrar. Muita gente não está sofrendo por ser boa demais. Está sofrendo por confundir caráter com incapacidade de impor limite. Por isso, você não precisa virar frio, manipulador ou agressivo, mas precisa parar de tratar impotência como se fosse virtude. Porque ser bom de verdade não é nunca ferir ninguém, nunca negar nada, nunca criar desconforto. Ser bom de verdade também é saber onde a sua firmeza começa e onde ela precisa aparecer para que a sua bondade não seja usada contra você. Nas próximas 24 horas, escolha um único momento em que você normalmente cederia para manter a imagem de pessoa boa e sustente um limite simples, sem agressividade e sem justificativa longa. Depois observe, você estava protegendo a relação ou só protegendo a imagem que os outros têm de você? Se esse vídeo te mostrou algo que você vive todos os dias, comenta: bondade sem limite não me protege. E se você percebeu que o problema não está em ter coração, mas em não impor consequência quando deveria, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você se torna tão previsivelmente acessível que a sua presença deixa de parecer escolha e começa a parecer recurso. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.